Estamos mais uma vez com vocês, queridos ouvintes, das lives do Zion Linhares. Peço a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que nos ilumine para que a gente possa fazer um trabalho segundo o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria dizer para vocês o que me habilita, O que me habilita estar aqui com vocês para fazermos esse bate-papo de segunda a sexta. Porque a gente tem que ter a habilitação para certas coisas, Então, Antônio José de Castro, uma das coisas que me habilita, são várias que me habilita estar aqui. Uma delas está na palavra de Deus, em Romanos, uma carta que foi escrita para Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Onde Adálio lá diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. Então, uma das coisas que me habilita é isso, de eu estar aqui com vocês, falando com vocês todos de segunda a sexta sobre algum tema, para que possamos colaborar com a qualidade de vida das pessoas. Sabendo que vivemos num momento difícil, mas mais difícil ainda para aquelas pessoas que não têm fé, e mais difícil ainda para aquelas pessoas que não estão fazendo nada para se defender. Porque se existe maneiras de se defender do perigo, eu costumo dizer que o corajoso não é aquele que vai para cima, não, aquele que está procurando briga, está procurando confusão. O corajoso não é esse que aparece ali um perigo e de repente ele vai para cima, não. Esse não é corajoso, esse é louco. O corajoso é aquele que sabe, consegue se defender dos perigos. Aí, Maria Leite, eu posso dizer que uma pessoa dessa é corajosa. Pessoa corajosa, para mim, é aquela que tem discernimento, tem como se defender dos perigos. Alessandro Oliveira, Doca Melo, Auricélia Melo, obrigado, por você estar com a gente. Então, corajoso não é o que vai para cima do perigo, Paulo. Não, tá perigoso, tá dando problema, então caia fora. O corajoso é aquele que sabe se defender. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento que a gente tem que saber se defender, manter distância, usar máscara, sempre, se possível, não ficar conversando coisas alheias, coisas tolas, É como aquela propaganda que tem nos ônibus quando a gente anda, Conversar com o motorista somente o indispensável. Então, nós estamos num momento até de silêncio, de não estar conversando muito. Tem aquelas pessoas que ficam tocando, só sabe conversar se for pegando na gente, que a gente chama de pessoas sinestésicas. Só sabe conversar se for pegando na gente. Então, o que me habilita estar aqui com vocês? Primeiro, José Antônio Gomes de Paulo, Te agradeço, Deus te abençoe por estar com a gente, Ele dá uma notícia que até agora 943 milímetros de chuva, Raiane, Portela, em Mucambo. Graças a Deus, pelo menos isso Deus mandou para a gente, um bom inverno, temos aí bastante água, Então o que me habilita é isso, é a gente não se conformar com este mundo, fazer sempre alguma coisa para melhorar este mundo. O que me habilita, eu tenho meus 55, vou para 56 anos, tenho 2 faculdades, tenho uma pós-graduação, Já fui na minha vida, tive várias funções na minha vida, De professor, de vereador, de radialista, de autor, certo? Diretor de clube, diretor de hospital, e joguei na seleção da cidade. Então, fundador da rádio de Mucambo, fundador da primeira internet que chegou na minha cidade. Então, tenho muita coisa, graças a Deus eu tenho. E o maior tesouro que eu tenho, gente, é minha família. Vocês olham para meus filhos, olham para minha esposa e dá para saber quem sou eu, porque passou por mim tudo ou parte do que eles têm, de hoje, de responsabilidade, de educação, de conhecimentos, Aqui, esse livro aqui, Liderança Garantida, foi o primeiro livro que eu fiz.
mas eu nunca mandei para a gráfica para mandar rodar para que a gente tivesse vários livros dele. Mas ele está no YouTube, no meu YouTube. Você vai lá no meu YouTube, Zion Linhares, e você vai ouvir o áudio que eu gravei todinho do livro. Nós temos o segundo livro, que é Nascemos para Brilhar, que nós temos esse livro, né, está à disposição para quem queira. E temos também, né, esse outro, Hábito, Aprendizagem e Foco. Então, tem muita coisa que me habilita de estar aqui. Não estou aqui para aparecer, não estou aqui para denegrir ninguém, ao contrário. Estou aqui para ver se a gente levanta a bola, para ver se a gente cria mais ânimo, né? Para ver se a gente cria mais motivação, mais criatividade, e para que a gente se proteja de todos os males, Francisco Conte, que possa vir acontecer nesse mundo de meu Deus onde a gente anda. Então, mais uma vez, o homem corajoso é aquele que sabe se defender dos perigos. Não é o que corre para cima do perigo. O que corre para cima do perigo não é corajoso, é louco. É louco. Acabei de ver um vídeo agora muito interessante, muito bonito. Você imagina uma maratona, né? 40 Benevildo Pontes. Obrigado, filho. Deus abençoe. Você imagina uma maratona aí, Renan Lopes? Uma maratona de 42 quilômetros. O cara correr 42 quilômetros. Acabei de ver um vídeo que o cara que vem em primeiro lugar, ele caiu logo na chegada. Faltava 2, 3 metros para chegar e ele caiu de tão exausto que estava. Mas ele caiu e começou a se arrastar no chão, começou a rodar no chão para poder conseguir chegar lá. O segundo lugar que vinha chegando, gente, foi emotivo demais, foi maravilhoso. Que Deus abençoe, que apareça mais pessoas como ele, porque ele poderia, Adilson Batista, simplesmente passar, ganhava o primeiro lugar, depois vinha buscar o cara para o segundo, né? Se fosse o caso, mas não, o segundo lugar, ele catou o cara do chão, levantou com forças que ele talvez nem tivesse também, porque ele também vinha exausto. Ele levanta o cara e consegue levar o cara até passar ali a fronteira, né, do final da corrida. Meu amigo, pelo amor de Deus, eu fiquei muito emocionado, fiquei assim maravilhado antes de começar essa live, ter visto esta imagem, né, este vídeo desse super-herói. Aí é coragem, ele não pensou em primeiro lugar, porque o cara já vinha em primeiro lugar, faltava só questão de metro para chegar. Então eu fiquei maravilhado. Então, gente, o que me habilita, vocês pesquisem, né? Procurem saber, né? Fui vereador por 16 anos, procure uma pessoa que eu tenha feito mal para essa pessoa, que eu não tenha feito aquilo que eu garanti, que eu não gosto nem de falar prometi, não, falei garanti. 16 anos, você como vereador, numa cidade pequena, que as pessoas precisam, né? Que além de que a gente seja vereador, precisa que a gente seja advogado, seja médico, que a gente seja assistente social, que a gente seja motorista, que a gente seja telefonista, que a gente seja tudo, certo? Inclusive que a gente seja pai também, porque precisa às vezes comprar um remédio para alguém, às vezes precisa pagar a energia de alguém, às vezes precisa dar alguma ajuda a alguém. Maurício Brito, outro dia eu usei aqui um texto seu para a gente conversar aqui com o pessoal. Você não tinha visto, também não tinha lhe pedido licença, mas eu sei que você não vai brigar comigo não, né? Mas foi bacana a sua participação no dia que a gente fez, Ana Célia, companheira de trabalho. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês. Então, gente, o que me habilita, vocês podem procurar, podem pesquisar, porque é bom que você pesquise, investigue de quem você está colhendo alguma coisa, né? De quem você está ouvindo as coisas, de quem você está perdendo tempo, sei lá, ou ganhando tempo, né? Então, olha, a palavra de Deus, nós vamos falar aqui, são as promessas de Deus, mas eu não gosto da palavra promessa, eu gosto da palavra garantia. As garantias de Deus que você sabe que existe. Buscai, olha o que Deus diz, né? Lá em Mateus 6, no versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Se você buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, meu filho, você tá bacana, você tá sendo vitorioso, porque quem não busca, né, o reino de Deus, a justiça de Deus, tá ferrado. Um dia vai pagar muito caro por isso. Então busque,
de alguma forma, vá ler a palavra de Deus, vá aos encontros, né? Dilson Batista dizia: você é cidadão de tamanha competência, por isso que você executou várias funções. Adilson, assim meu pai, né, me ensinou. Eu logo cedo comecei a frequentar a igreja, né, e vi que uma vida sem utilidade não vale nada. É como eu disse outro dia, gente: se você comprar um carro zerado e deixar dentro da garagem, não utilizar ele, talvez com 5 anos, 6 ou 10 anos, se você for querer utilizar aquele carro depois de 10 anos guardado, talvez não funcione mais. É novo, nunca andou, mas como ele não foi útil durante os 10 anos, ele talvez não ande, talvez ele não vai produzir nada. Então, Edilson, foi isso que eu aprendi: tem que ser útil, tem que ajudar as pessoas. Então, quem estudou comigo, quem trabalhou comigo, sabe da minha vontade, da minha alegria que eu tinha de a gente fazer isso, né? E eu tenho um outro livro que eu não editei ainda, já está o livro todo pronto, chama-se Diálogos, né? É o diálogo de um filho com os pais. Então, muito bom, porque é aquela conversa de pai com filho, né? Muito bacana, mas eu não coloquei ainda. Se Deus quiser, a gente vai logo, Paulo Silva, colocar esse livro também à disposição das pessoas que queiram conhecer, né? Então, uma parte da vida, olha só esta frase: uma parte da vida é semeadura. Nós temos duas partes na vida: uma é semear e a outra é colher. E nunca deixe de fazer todos os dias as duas coisas. Eu conheço pessoas que plantam milho, né? E tem sempre milho verde, porque ele planta, aí ele colhe o milho no tempo certo. Quando ele faz aquela colheita daquela quantidade de milho que está verdinho, ele já planta um outro. Então ele está plantando sempre e nunca falta milho. E aí o que acontece? Ele tem sempre milho para vender. Tendo sempre milho para vender, ele vai ter sempre dinheiro para pagar as suas contas. Então veja só como é bacana. Então, esta frase, por favor, escrevam essa frase, guardem no coração de vocês, né? Que a vida se divide em duas partes, gente. Se divide em a gente semear. Então, semeie paz, semeie amor, semeie sabedoria, semeie felicidade, semeie alegria, né? Semeie trabalho. Então, quando você semear tudo isso, aí vem a segunda parte, que é a colheita. É a colheita, Antônio Alcântara. Então, essas duas partes você não pode deixar de fazer todos os dias, todos os dias. Plantar e também colher. Eu, graças a Deus, aprendi isso há muito tempo. Então, eu plantei, eu planto e eu sempre colho. É o que a gente falou sobre inveja. Teve 2 vídeos aí já no YouTube, né? O de ontem e o de antes de ontem, que a gente falou sobre inveja. Não vai adiantar as pessoas estarem invejando as outras pessoas, José Antônio Gomes de Paulo, se está só invejando, mas não está plantando, né? Não está semeando. E se você vai plantar, vai semear, faça como aquela passagem da Bíblia do bom semeador. O cara saiu semeando e caiu semente em 4 lugares diferentes, 4 terrenos diferentes. E em um deles, olha só, 25%, porque eram 4 tipos de terreno, em 25% só foi onde caiu a semente, e onde a semente cresceu, onde a semente floresceu, onde a semente deu novas sementes. Uma semente pode ter dado 100 sementes ou 200 sementes, a partir de uma. Então, não esqueça, nunca esqueça que a vida se divide nessas duas coisas. Então, se a sua vida não está legal, não está gostando, está chata, a sua vida não tem amigos, não tem emprego, não tem namorada, não tem namorado, não dorme bem, então pronto, filho. 2 coisinhas. Veja se você está semeando. Veja se você está plantando, para você colher. Por isso que não está legal, porque você não está plantando. E plante coisas boas, porque nós vamos plantar aquilo que a gente colhe, aquilo que a gente planta. Não tem como eu plantar um pé de limão e nascer feijão no pé de limão. É difícil, é muito complicado. Eu posso até enxertar, né? Pego um pezinho de limão, aí enxerto com laranja, né? Boto um galhinho de laranja lá no pezinho de limão e pode nascer limão de um lado e laranja do outro.
ou só laranja, ou se eu quiser tá, limão, laranja e tangerina, eu enxerto. Aí tudo bem. Aí Bruno, foi uma graça de Deus, que Deus deu aos homens, para que eles saibam que pode fazer aquilo que ele disse: eis que vocês farão muito mais do que eu fiz. Então, por favor, essas duas coisas eu bato na tecla. Todo dia nós temos que semear, para que todo dia a gente possa colher. Quem tem um dinheirinho no banco, está semeando. E todo dia está colhendo, porque tem um jurozinho lá. Quem tem alguma coisa investida, comprou, aí tem ali R$2.000, você compra de roupa, né, para vender. Claro que não é que você compra R$2.000 de roupa, ali você já pode ter R$2.300. Olha, plantou, colheu, guardou o dinheiro, fica só amanhã R$2.000 de novo. Depois da manhã, R$2.000 de novo. Mas se você pegar o dinheiro, comprou de alguma coisa para revender, né, comprou de sorvete, de água, de o que você imaginar. Lá no meu canal, Zione Ares, tem várias profissões que você pode, a partir de R$10, a partir de 20, de 50, de R$1.000, você pode levantar, você pode mudar de vida. Mas tem que semear todo dia, para também colher todo dia. A lei da semeadura é um princípio, a lei da semeadura, veja só, a lei da semeadura é um princípio que não podemos evitar. Não podemos evitar. A lei da semeadura vai existir sempre, não tem como. Aquilo que a gente semeia, a gente ceifa. E essa lei tem impacto sobre todas as áreas de nossa vida. Essa lei da semeadura, ela tem impacto sobre a nossa vida. A vida, na vida. Aí nós temos vida o quê? Temos vida familiar. Todo mundo tem uma vida familiar, né? Emanuel Coutinho, obrigado, tá? Um abraço, Deus abençoe. Então, na vida familiar, se você planta, o que que vai acontecer? O que que você vai colher? O que que a palavra de Deus diz? Que quando você planta, o que que você colhe na vida familiar? Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem, Feliz daquele, né, que anda nos caminhos do Senhor. A tua mulher será como uma videira frutífera, olha só, no interior da tua casa. Os teus filhos como plantas, né, como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que bacana, que gostoso. Está lá no Salmo 128. Você pode ver o Salmo 128, de 1 a 4. Tem isso que a gente conversou com você agora. Então, por que não estar junto desse Deus maravilhoso? Por que não ter intimidade com esse Deus maravilhoso? Por que não conversar todo dia com esse Deus maravilhoso? Se a coisa está ruim, pois vamos para cima, vamos pedir a Ele, porque Ele não prometeu, Ele garante. É o que eu gosto de dizer, que Ele garante, né? Que Ele garante. Então, na vida familiar e na vida profissional, olha, veja só uma promessa, né, que eu falo, garantia que Deus faz, principalmente para quem tem filho, Veja só essa grande garantia que Deus dá. Ele pede, ensinar a criança o caminho que deve andar. Ensina a criança o caminho que deve andar. E mesmo quando ela for velha, não se desviará dele. Então, se você, Patrícia Castro, deixar, né? E eu deixar alguém, né, seguir a vida como quer, quando a gente quiser mudar, não dá mais. Então, papais e mamães, quem tem seus filhos, procure logo pequenininho ensinar os caminhos do bem, os caminhos do Senhor, né? Os caminhos da educação, os caminhos, né, do trabalho, certo? Para que ele possa progredir, para que ele possa dizer com honra, né? Eu estou honrando o pai e mãe. Então, ensina, porque mesmo quando ela for velha, não vai se desviar deste caminho. É o Provérbio 22, no capítulo 22, versículo 6, que fala sobre isso. Tem uma música do Pazezinho que eu acho muito legal, né? Que diz que a criança ainda no colo da mãe e do pai, que a criança seja ensinada. Então, tudo
é mais fácil você fazer quando é criança. Quando é criancinha, você botar ela no caminho certo, é mais fácil. Depois que cresce, aí já fica mais complicado, já fica mais difícil. Veja só, na vida profissional, o que Deus garante pra gente? Ele diz, viste um homem hábil? Você viu um homem hábil em sua obra? Ou é tão gostoso você que trabalha, né, que é patrão, ou então você é um gerente, você é mãe, é pai. Então, quando você vê um homem trabalhando em uma obra, né, um homem hábil, inteligente, um homem corajoso, o que a palavra de Deus diz? Ele entrará ao serviço dos reis e não ficará entre gente obscura. Então ensine seu filho, ensine o seu marido se ele não sabe, ensine sua mulher se ele não sabe, ensine que ele seja hábil no trabalho, que ele seja obediente no trabalho, que ele seja assíduo no trabalho, porque se ele assim for, o que a palavra de Deus diz? Que a pessoa ficará entre, né, os reis. Será aquele preferido? Será aquele que vai ser chamado para quando o rei precisar de alguém para fazer algum trabalho? Então, olha só, viste um homem hábil em sua obra? Ele entrará ao serviço dos reis e não ficará entre gente obscura. É tão gostoso, a gente como professor sabe disso, que quando a gente vê um aluno que é interessado, que ele faz leitura, né, que ele responde na hora das aulas, ele discute com a gente numa boa, ele faz pergunta, a gente já fica logo, opa, isso aí é bom. Ó, gente, não é porque a gente quer não, mas a gente passa, sei lá, a olhar melhor aquele aluno, a gente passa a querer ajudar, né, no que pode e que não pode, a gente faz de tudo, Antônio Marcos Neto, para com aquele aluno a gente tentar ajudar, né? Dona Pauliana Amorim, muito obrigado. Então, na vida profissional, por favor, seja um homem hábil, seja um homem do Senhor, seja um homem do silêncio quando for preciso. Não fale se não for preciso, só fale quando for necessário, quando lhe chamarem. Fique na sua. Lembre de José do Egito. Quer chorar? Eu chorei quando eu li a primeira vez a história de José do Egito. Um moleque que os irmãos tinham inveja, quiseram matá-lo, aí desistiram, depois quiseram jogar dentro de um buraco, aí sempre tem um filho de Deus ali que tem mais piedade, acabou dando a ideia, rapaz, vamos matar não, né? Vamos vender para esse pessoal que vem ali. Viu um pessoal passando, daí eles venderam ele como escravo. E como escravo ele foi. E como escravo ele chegou lá onde ele chegou no Egito. E lá ele ficou na dele. E lá ele na dele, com a graça de Deus, viram. Porque ele era hábil. Ele estava no silêncio, estava na oração, estava na companhia do Deus poderoso. Estava na companhia do Deus poderoso. E estando na companhia de Deus poderoso, no silêncio dele, nas orações dele, se você ler a história de José do Egito, você vai se emocionar como eu me emocionei. É linda, é uma história que a gente pode guardar para contar para os nossos filhos, para a Uberlândia, minha prima, para contar para os seus netos, para contar que existiu e ainda existe homens sérios que podem melhorar a qualidade de vida dessa terra. José do Egito foi que ele o rei teve um sonho e ninguém sabia destrinchar esse sonho e chamaram José do Egito porque ele sabia. Eu não vou contar a história dele toda porque é muito grande, mas ele sabia destrinchar sonhos quando vinha de Deus, e esse sonho foi dado para o rei, veio de Deus, e ninguém conseguiu. Todos os homens que o rei mandou chamar, os macumbeiros, sei lá, os profetas, Jean Gomes Ponte, todos que foram chamados, muito obrigado, Deus lhe abençoe, obrigado por tudo que você tem feito por a gente, tá? Então todos os homens foram chamados, aqueles inteligentes, aqueles sábios da época, mas ninguém soube destrinchar o sonho do rei. E quem fez isso? Chamaram José do Egito, estava lá na prisão, há vários anos esquecido lá.
Mas quando ele saiu como humilde, saiu como um homem de Deus, saiu como um homem abençoado. E foi diante do rei, encarou. E quando chega lá, ele pergunta, o rei pergunta para ele se ele sabe o que queria dizer o sonho. Ele contou o sonho. Quando ele contou, ele disse: seu rei, nós vamos ter 7 anos de fartura. E depois nós vamos ter 7 anos de miséria, de seca total. É este o homem que eu quero que você seja. É este o homem que eu sonho que a terra tenha vários. E ele, de escravo, de prisioneiro, de acusado de estuprador, que foi acusado pela mulher do rei, ele sai e passa a ser um dos homens mais importantes depois do rei. Foi esse homem chamado José do Egito, que livrou o Egito de todos morrerem. Já pensou se ninguém tivesse dito? E eu ficar os 7 anos de fartura normalmente na sua, e quando viesse os 7 anos de seca, tchau para todo mundo, tchau, acabava. Então, por isso fica a história da gente ter que guardar a nossa saúde, da gente ter que guardar um pouco de dinheiro, da gente ter que guardar amigos sinceros. A gente não pode perder um tesouro. Não perda amigo, fique sempre do lado dele, ligue para ele, telefone para ele, né? Se nesse momento não dá para visitar, mas liga, cara, quando passar tudo isso aí, nós voltaremos, né, a fazer um passeio, tomar um suco junto ou coisa desse tipo. Então, na vida financeira, nós já vimos na vida familiar, na vida profissional, agora na vida financeira, o que Deus é capaz de fazer com as pessoas que o temem, com as pessoas que o seguem. Pode até ser ateu, nem vai seguir, nem vai temer, mas ele vai fazer o que está escrito na palavra de Deus. Gente, vocês pensam o quê? Tem muito ateu, estribado, que tem saúde, que tem dinheiro, que tem amigos, e ele diz que é ateu. Mas no fundo, Cidinha Lima, no fundo, o que acontece com um cara desse? Ele faz tudo que a Bíblia manda. Então, no fundo, ele está atendendo a Deus, né? Pode olhar a vida do ateu, que ele está plantando todo dia, ele está trabalhando, ele está colhendo, ele não está se expondo, né? Ele está lá vivendo a vida dele. Agora imagine, José Gerson, rapaz, de Araújo, meu amigo velho, Deus abençoe, amigo, livre de todo mal, né? As coisas não estão para brincadeira, né? Mas Deus vai nos abençoar sempre e vamos chegar lá. Então, na vida financeira, o que Deus pode fazer, Gerson? Gerson foi um colega de faculdade, né? Colega muito bom, lá de Moraújo, né? Ele teve no lançamento, né, Gerson? Você lembra, Gerson? Teve no lançamento do livro Nascemos para Brilhar. Você tem ele, eu sei que você tem. Já tem mais, Tem esse aqui, Hábito, Aprendizagem de Foco. Tem um outro que está no meu canal do YouTube, que você pode ouvir o áudio, né, que é a liderança garantida. E já tem um outro que a gente está fazendo, Gerson, que é sobre diálogos. Então vamos ver o que Deus garante na vida financeira. Ele diz assim: convém lembrar, aquele que semeia pouco, quem semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia em profusão, em profundidade, ele colhe em profundidade, em largura, em grandeza. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Você está entendendo? Então, o que acontece na vida financeira? Se você der uma ajuda a quem precisa, você não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Tem até uma conta que tem algumas pessoas que faz, que 50% do que a gente ganha poderia ficar para a gente gastar com as nossas contas diárias, né? Que nós temos durante o mês. Josué Rodrigues de Brito, rapaz, que bom, que bacana. Outro dia, numa live aqui, eu falei no seu pai, inclusive, né, Josué? Você sabe que eu, quando solteiro, seu pai me deu uns conselhos, eu coloquei aqui no livro Nascemos para Brilhar. O conselho que seu pai me deu, disse que a gente conhecia como, né, Chico Crente, né? Como Chico Crente, eu coloquei ali, está no livro. Ele me ensinou como é que a gente pedia a Deus uma mulher para a gente casar. Viu, Júnior Neres? Como é que a gente pede? Eu vou dar aqui segundo as palavras do seu pai. Peça ao Senhor
uma mulher que o tema. Se você pedir uma mulher que o tema, se ele lhe der, ó, bacana. Então na vida financeira, 50% você, se der, a gente ganha tão pouco, mas Deus faz milagre, né, José? Deus faz milagre. Você conhece, você sabe que Deus faz milagre. Então você ganha um dinheiro, 50% você pode gastar no seu mês com as suas despesas. Mas os outros 50% tem que ficar guardado. O Júnior Neres de Tianguá. Obrigado, meu filho, de Tianguá, Deus te abençoe, né? A terra aí da Tanajura, bacana, eu gosto. Sempre quando eu vou para a serra, às vezes eu passo pelo Tianguá, para Viçosa, né? Muito boa. A Serra da Ibiapaba, inclusive eu tenho um chalé lá em Ibiapina, né? Que quando eu quero, eu vou para lá, pegar aquele clima assim tão gostoso, né? E é no meio da vegetação, com as plantas, né? Com os pássaros cantando, né? Gostoso demais. Então, na vida financeira, se você gastar 50%, os outros 50%, 10% seria, se você acreditar, Gerson, seria para você dar como dízimo na igreja que você frequenta. Porque diz lá em Malaquias, faça a experiência, dê 10% do que você ganha e veja se eu não derramarei, se eu não abrirei as portas do céu e derramarei sobre você muitas bênçãos, muitas graças. Isso é que diz a palavra de Deus. Certo? Então 10% você guardaria para... E 10% você guardaria para guardar, ou 10 ou 20 ficar guardado para você, quando precisar, você ter uma reservazinha. Mais uns 10% para você fazer tipo como fosse de esmola, né? Dar ali para as pessoas que precisam. Então tem como você crescer? Tem. Mas eu conheci e conheço um cidadão chamado Amaral Arruda Alcântara Alfredo. Olha, tudo no ar. Meu compadre, meu amigo. Ele, uma vez a gente conversando, ele falou assim: compadre, se eu perceber que o cabo está com medo de meter a mão no bolso para contribuir com a obra de Deus, se ele tivesse medo de meter a mão no bolso, ele não é cristão. Tá brincando de igreja, brincando de querendo enganar a Deus. E a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana, porque se for querer enganar, tá ferrado. Então nós vimos aí, né? Na vida familiar, na vida financeira, não foi? Como é que a coisa acontece. Vamos para outra frase, a gente já ir encerrando. Se você tentar, olha, se você tentar, Jean Gomes, se você tentar, poderá dar errado. Poderá. Se você não tentar, nunca poderá dar certo. Se você tentar e não der certo, se for melhorando, um dia vai dar certo, Renan. Então a gente tem sempre que estar insistindo. Insistindo, se deu errado, imagine se Thomas Edison, se ele não tivesse insistido com a questão da luz. Imagine se o Levi Ribeiro, imagina aí, se o Santos Dumont não tivesse insistido com a questão do avião, né? Fleming, se ele não tivesse insistido na questão da penicilina. E assim vai, né? A pessoa, se Bill Gates, né, e o amigão dele lá não tivesse inventado, né, insistido com essa questão de tecnologia, a gente estava hoje você na sua casa, numa boa, tomando um café com pipoca aí, eu aqui no calor. Bem que eu tô arriscando agora, eu tô ligando o ar porque é muito quente, o campo tá quente, tá beleza, tá gostoso. Então, se você tentar, poderá dar errado. E se der, procura os sábios, procura os especialistas, e aí você chega lá. Tem o Renan aqui, que é um companheiro de trabalho. Já tivemos aqui o Jean também, que também é um amigo que presta serviço. Todos os dois prestam serviço para mim e para quem procurar. Às vezes a gente não consegue conversar com eles assim rapidamente, aí a gente inventa de fazer alguma coisa para ver se dá certo. A gente está tentando para ver se dá certo, mas na hora que eles aparecem, a gente apresenta para eles: não, vamos fazer o seguinte, continua com isso aí. Ou então ele diz: não, vamos mudar, não, vamos fazer outra coisa, né? Mas é claro que eles, como são especialistas, eles é quem tem, né, o gabarito, eles que estudaram e que podem nos ajudar nessas horas que a coisa fica difícil. Diz Provérbio 24:16, gosto muito de provérbio, demais. Pois ainda que o justo, olha só como compensa ser justo,
Ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Olha só, gente. Quando a pessoa é justa, ela pode cair. E pode até alguém ficar tirando sarro, daí é da igreja, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas ele vai chegar, Deus vai restaurar ele. Eu digo a vocês que eu fui acometido de depressão. Eu fui chorar por isso, fui querer me matar, não. Eu fui perguntar a Deus, o que você quer com isso? Rapaz, eu quero mostrar para o povo da tua terra, para o povo que você vai conversar, que depressão não mata, não. Ela maltrata, mas não mata. E é você que eu quero usar para isso. E foi depois dessa depressão que veio, foi que apareceram esses livros, né? Apareceram esses livros escritos, apareceram outras coisas que a gente fundou por aí andando. Meu amigo, não é fácil não. Mas eu fui para os especialistas, fui para as pessoas sábias, fui para pessoas da igreja, fui para pessoas médicos, e eles me ajudaram. Deus tem me ajudado e estou aqui, bacana. Não vou dizer que tem algumas coisas que a gente tem que evitar. Se você não tem coragem de altura, como é que você vai pular de um avião? Vai pular? Não, mas é com uma paraquedas melhor do mundo, não vai ter perigo. Então pode dizer isso o tanto que tu quiser. Pode dizer o tanto que você quiser para a pessoa que ela não vai pular e acabou-se. Porque ela teme aquilo ali. Então a depressão às vezes é alguma coisa que você não se dá bem, não é legal aquele local, não é legal aquele assunto, você muda de assunto, não passa a participar daquele tipo de evento, então a coisa já tende a melhorar. Eu digo isso porque muita gente já me agradeceu, rapaz, eu pensei que era só eu. Não, eu conheci um caso que a mulher e o marido, todos dois com depressão, todos dois visitando os médicos, todos dois tomando remédio, mas nenhum dos dois sabia. A pessoa, a mulher escondendo do marido, o marido escondendo da mulher. Pode um negócio desse? Aí é complicado, né? Diz o seguinte, outra frase: se você tem um plano, vai acabar executando. Olha só, você tem um plano? Execute o plano. Se o plano for bom, se o plano for render saúde para você, for render dinheiro para você, for render amizade para você, for render uma boa qualidade de vida para a humanidade, então se você tem esse plano, bote em ação, execute. Sabe por que eu digo isso? Porque se você não tem um plano, o executado vai ser você. Você que vai ser o executado. Ou você executa planos, faça planos, peça a Deus para que Deus te oriente, leia bastante, procure os sábios, ande com os sábios, aí o plano que você tem, você executa. Porque se você não executar, você vai ser executado. Você vai ficar sem emprego, você vai ficar sem amigos, você vai ficar doente. Por quê? Porque você não tem plano nenhum, você não tem projeto nenhum. Eu, pelo menos, eu falo a verdade, eu não perdo muito tempo com gente que não tem sabedoria, não. E fico conversando quando a pessoa procura, que quer saber, Josué, né? Que ele quer saber de alguma coisa, ele quer saber, então eu digo, olha, eu não tenho para te dar, não. Como Pedro e João fez com aquele homem lá no templo. Eu não tenho para te dar. Mas eu conheço um Deus que pode te dar. Aí eu vou citar a palavra de Deus, a Bíblia, como foi as histórias, né? Se ele quiser, sei lá, a gente conta a história de Davi, de Josué, né? A história de Moisés, a história de tanta gente boa que tem lá. Davi com Golias, já pensou aquela história? Bichinho desse tamanho, quanto um cara que era quase uma altura de 3 metros de altura. Então, se você não tem um plano a ser executado, você pode ser executado por alguém. Você vai ser mandado, vai receber de massa de manobra por alguém. Escute, Deus fez o homem. O homem é um ser que raciocina. Deus fez o homem e fez para que ele raciocine. Feito a imagem de Deus, ele fez a gente. Esta é a Josué. Você sabe que a maior raiva de Lucifer foi quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porque os anjos não são criados à imagem e semelhança de Deus. São anjos de Deus, mas não são criados à imagem e semelhança de Deus. Aí, foi o final. Lucifer caiu fora
e trouxe com ele 30% dos anjos que tinha no céu, uns abestados lá, se abestalharam com Lucifer, achando que ele era demais, deixaram a glória de Deus e desceram para aqui, para a terra, para perturbar a gente, né? Então tenha cuidado, que ele está aqui para perturbar, para lhe roubar, para lhe matar, certo? Para lhe enganar. Tenha cuidado, muito cuidado. Ó, 2 ouvidinhos, 2 buracos para ouvir e uma boca só para falar. Então escute mais e fale menos. Tem ele, Deus, tem ele a capacidade de escolher o que será. Como Criador do homem, Deus entende e atendeu a todas as necessidades do homem. Deus atende a todas as necessidades do homem. Concebeu o homem para ser o mais feliz como companheiro de Deus. Agora, ele, como o próprio livro diz, nascemos para brilhar. Deus, quando criou o homem, foi com todo gás, como diz aí na gíria, com todo gás ele criou o homem, a sua imagem e sua semelhança, para ser feliz. Mas aí é o que eu sempre bato, minha prima Leila, eu sempre bato, né? Eu sempre bato na tecla. Obrigado pelo aviso, vou ver se eu entro em contato, tá? Obrigado, Deus que o tenha, né? Então, gente, tem uma pessoa aqui, já li. Então, Deus, quando concebeu o homem, foi para ser feliz, foi para brilhar. Mas como o diabo da desobediência, quando você desobedece, é o que eu digo, né? Você desobedeceu? Josué hoje é advogado, ele vai lá e dá uma instrução ao seu cliente. O cliente chega lá, ora lá, faz tudo errado. O Jean chega e diz, olha, você faz isso com o seu animal assim, 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 e o cara não faz. Aí chega com 10 dias depois o bicho muito mais doente, aí rapaz, eu não lhe passei a medicação, o que você fez? Não dei a medicação. Não pode, filho. O Renan, amigo meu que está aqui, trabalha com internet, ele sabe como fazer, diz como fazer. Se meus filhos, né, ou eu, que eu ajudo bastante na nossa empresa, Facenet, né, se a gente fizer errado, não vai dar certo, cara, pelo amor de Deus. Imagine Deus que, olha, são, sei lá, mais de 20, eu vou arriscar, mais de 20 promessas, né, mais de 20 garantias que Deus tem na Bíblia pra gente. Tem gente que morre de medo do Apocalipse, né? Mas vai ler o segundo livro, o segundo capítulo de Apocalipse, como está cheio de promessas, de garantia que Deus dá pra gente. Garantias que a gente vai se sentir forte, vai se sentir bacana. Então vamos encerrar. Encerrar agora. A vitória. Todo mundo quer ser vitorioso? Então eu quero. Então a vitória se alcança com a conjugação. Conjugação e equilíbrio da mente com o corpo. Corpo e mente trabalhando juntos. Espírito e corpo. Se você fizer essa conjugação, Fernando Davis, se você fizer essa conjugação do equilíbrio da mente com o corpo, vai dar tudo certo. Tem gente que faz aquela cirurgia bariátrica com pouco tempo, né, minha prima? Tá gordão de novo, porque ele fez a cirurgia no estômago, mas não fez na cabeça. Aí a cabeça ainda tá de gordo, a cabeça ainda tá de gente que come demais. Talvez nem fosse precisa a bariátrica, se ele fizesse a cirurgia em nome de Jesus na mente primeiro. Eu preciso ter um peso correto, eu preciso parar de comer coisas que engordam, coisas que adoecem a gente. Bastava fazer a cirurgia na mente. Fazendo na mente, a coisa aconteceria. Não precisava fazer no corpo, mas tem gente que faz no corpo, com pouco tempo está gordo novamente. Aí não dá, aí é complicado. João, no capítulo 16, versículo 33, disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nesse mundo vão ter gente que vai nos perseguir, vai acontecer doença, vai acontecer isso, aquilo, outro. Mas se Jesus venceu, nós somos filhos, vamos vencer também Deus. Com certeza.
Deus também é outro que presta serviço para a gente também. Bacana o serviço dele, a gente gosta bastante, tá? O João escreveu uma carta, a primeira carta de João, no versículo 4 e 5, no capítulo 5, e o versículo 4 e 5, ele diz o quê? O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. Então, se você tem pensamento que nasceu de Deus, você tem projeto que nasceu de Deus, então você vai vencer. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, o Filho único de Deus. Que nós somos o quê? Nós somos o quê? Nós somos criatura. Deus só tem um filho, que é Jesus. Nós somos criaturas, aí fomos batizados, aí tornamos filho de Deus depois do batismo. Mas você quer vencer? Então, para terminar mesmo agora é o seguinte: promessa a gente não faz. Se fizer é bom que cumpra. Porque promessa, gente, vira esperança. De repente você dá uma promessa para alguém de um emprego, sei lá, você dá uma promessa para alguém, né, que pode ter um relacionamento com essa pessoa, um namoro. Se você dá uma promessa para alguém, a pessoa vai ficar sonhando, vai ficar pedindo a Deus que dê certo. Porque ele vai ficar na espera. E como diz o ditado popular, que a esperança é a última que morre. Tem gente que vai viver a vida toda esperando por aquela promessa. Vou completar 56 anos. Até hoje eu estou esperando uma promessa que me fizeram. Eu era pequenininho, mas eu lembro. Talvez tivesse uns 4 anos. O Senhor, que Deus o perdoe, que Deus o perdoe. Tá até me lembrando o nome dele agora. Ele me prometeu, eu quando criança, que ia me dar um carneiro. Ia me dar um carneiro. Ele está perdoado. Ele nunca me deu esse carneiro. Mas a esperança nunca acabou. Eu espero até hoje. José Almeida, meu técnico, esse aqui é fera. É outro também que presta serviço para a gente também. Esse aqui é fera. Eu acho que se tiver uns 500 no Brasil igual a ele, eu acho que eu não tenho medo de dizer isso não. São poucos como ele, certo? E trabalha com a gente aqui na internet Ribeiro Linhares, né? Facenet Ribeiro Linhares. Então, encerrando para vocês, se algum dia você prometer alguma coisa para alguém, vá lá e faça, principalmente para uma criança, porque eu fui criança e cresci, passei a ser adolescente, passei a ser adulto, hoje eu estou entrando na terceira idade e não esqueci da promessa que me fizeram de me dar um carneiro. Não esqueci, porque promessa, eu estou dizendo para vocês, vira esperança. E esperança, a gente quer que ela nunca morra. E como sempre nós dissemos, as pessoas dizem, a esperança é a última que morre. Eu não ganhei o carneiro de quem me prometeu, mas já ganhei carneiro de outras pessoas. Talvez até Deus substitui, eu não vou mandar. E também já presenteei alguém com carneiro. Fico com Deus, muito obrigado pela companhia de vocês. Hoje sexta-feira, né? Segunda-feira nós vamos estar com vocês também com outros temas aí. Pedir a Deus para nos iluminar, né? Eu, Paula Barbosa. Promessa é dívida, verdade, né? Então não prometa, principalmente para criança. Se eu tenho uma família equilibrada, você pode pesquisar a vida dos meus filhos. É porque eu nunca fiz promessa para eles, eu fiz garantia. Eu garanti para eles. E ainda garanto ainda. Em nenhum momento eu quero decepcionar meus filhos. E nem decepcionar vocês. Fique com Deus.